O que é isso? Isso é um quintal. Isso é um quintal. Isso aqui é uma piscina. Isso é uma piscina. E isso é um quintal. O que é isso? Isso é uma casa. Isso é uma casa. O que é isso? Isso é um quarto. Isso é um quarto. Isso é uma cama. Isso é uma cama. Isso é uma almofada. Isso é uma almofada. O que é isso? Isso também é uma casa. Isso é uma casa. O que é isso? Isso é uma cozinha. Isso é uma cozinha. Isso é uma geladeira. Isso é uma geladeira. Geladeira. Isso é um fogão. Isso é um fogão. Fogão. Isso é um micro-ondas. Isso é um micro-ondas. Micro-ondas. Isso é uma torneira. Isso é uma torneira. Isso é um banco. Isso é um banco. Isso também é um banco. Isso também é um banco. O que é isso? Isso é uma sala de estar. Isso é uma sala de estar. Isso é um sofá. Isso é um sofá. Um sofá. Isso é uma cadeira. Isso é uma cadeira. 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 Isso também é uma cadeira. Isso aqui também é uma cadeira. Isso é uma mesa. Isso é uma mesa. Uma mesa. Isso é um vaso de planta. Isso é um vaso de planta. Isso é uma planta. Isso é uma planta. E isso é um vaso de planta. O que é isso? Isso é um quintal. Isso é um quintal. Um quintal. E isso é uma casa. Isso é uma casa. E isso é um quintal. Aqui tem um sofá. Um sofá. E aqui tem uma cadeira, duas cadeiras, três cadeiras, quatro cadeiras, cinco cadeiras, seis cadeiras. Aqui tem seis cadeiras. O que é isso? Isso também é uma sala de estar. Isso é uma sala de estar. Isso é um sofá. Isso é um sofá. Isso é um vaso de planta. Um vaso de planta. Isso é uma planta. Isso é uma planta. Isso é um espelho. Isso é um espelho. Isso é uma poltrona. Isso é uma poltrona. O que é isso? Isso é uma casa. Isso é uma casa. Uma casa. O que é isso? Isso é uma cozinha. Isso é uma cozinha. Isso aqui é uma torneira. Isso é uma torneira. Isso é uma geladeira. Isso é uma geladeira. Geladeira. Isso é uma cadeira. Uma cadeira. Isso também é uma cadeira. Isso também é uma cadeira. Isso é uma cadeira de bebê. Isso é uma cadeira. Isso é uma cadeira de bebê. Isso também é uma cadeira. Isso é um computador. Isso é um notebook. Isso é um notebook. Isso é um computador. Isso é um computador. Isso é um caderno. Um caderno. Caderno. Isso é uma caneta. Caneta. Isso é uma caneta. Isso também é uma caneta. Também é uma caneta. Isso é um mouse. Isso é um mouse. Isso também é um computador. Isso também é um computador. Isso é um teclado. Isso também é um teclado. Teclado. Isso é uma luminária. Luminária. Isso é um banheiro. Um banheiro. Um banheiro. Isso é uma porta. Uma porta. Isso é uma porta. Isso é uma banheira. Isso é uma banheira. Banheira. Isso é uma torneira. Torneira. Isso também é uma torneira. Isso
é um espelho. Espelho. Isso também é um espelho. Também é um espelho. Isso é um quintal. Isso é um quintal. Isso é um banco. Isso é um banco. Isso também 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 é um banco. Isso é uma flor. Isso é uma flor. Flor, 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 flor. Isso é um banheiro. Isso é um banheiro. Isso é um chuveiro. Isso é um chuveiro. Isso é uma torneira. Isso é uma torneira. Isso é uma toalha. Toalha. Isso também é uma toalha. Isso é um vaso de planta. Isso é um vaso de planta. Isso é papel higiênico. Papel higiênico. Isso é um quintal. Isso é um quintal. Isso é uma mesa. Isso é uma mesa. Isso é um vaso de planta. Isso é um vaso de planta. Um vaso de planta, 2 vasos de planta, 3 vasos de planta. Isso também é um vaso de planta. Isso também é um vaso de planta. Isso é um quarto. Isso é um quarto. Isso é uma cama. Isso é uma cama. Isso é uma luminária. Luminária. Isso também é uma luminária. Luminária. Isso é um vaso de planta. Isso é um vaso de planta. Isso é um quadro. Isso é um quadro. Isso é uma almofada. Isso é uma almofada. Isso também 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 é uma almofada. Isso é um quarto. Um quarto. Isso é um quadro. Um quadro. Isso é uma luminária. Uma luminária. Luminária. Isso é uma poltrona. Isso é uma poltrona. Isso é uma almofada. Isso é uma mesa. Isso é uma mesa. Isso também é uma mesa. Isso também é uma mesa.